E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo da matemática. Na aula de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre as raízes, entendendo como simplificar raízes. Então vamos lá, o que é simplificar raízes? É o ato de reescrever uma raiz de uma forma simplificada para fins de cálculo. Como fazer? Fatorando ou radicando em produto de números primos. Então aqui a gente vai estar utilizando coisas que a gente já estudou aqui nesse canal. A gente vai estudar fatoração, radicando. O que é o radicando? Já mostro para vocês. A gente aprendeu na aula passada. E a gente vai utilizar uma fatoração de números primos, que a gente aprendeu aqui neste canal. Lembrando aí, o que é um radicando? Quando eu tenho uma raiz de A, uma raiz enésima, o radicando é esse cara aqui. Esse é o radicando, tá? E esse aqui, esse cara aqui, é o quê? Esse é o radical. E esse cara é o índice, certo? Então, eu vou pegar esse cara aqui, o meu Azinho, e eu vou fatorar ele em números primos. Mas vocês vão se perguntar, Eduardo, por que eu faço isso? Qual o meu intuito fazendo isso? Por que eu vou estar fazendo isso? Gente, é simples. Pensa que você tem uma raiz muito grande lá, uma raiz muito complicada, e você precisa saber esse valor. Lá no vestibular, lá naquela questão difícil, tem lá raiz de 144. Como que você vai saber a raiz quadrada de 144 de cabeça? Você não vai conseguir muitas vezes. E como você soluciona? Fatorando em números primos. Essa é a técnica infalível, por isso que eu vou estar ensinando aqui para vocês. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho a raiz de 144. Como que eu vou saber o valor dessa raiz? Simples, eu vou fatorar ela em números primos. Como que fatora em números primos? A gente aprendeu também, vamos lá. Eu coloco aqui o número que eu quero fatorar, que no caso é o 144. Eu puxo uma linha e puxo uma linha aqui. Beleza. Como que eu começo a fatoração? Eu sempre começo do 2, vou para o 3, para o 5, para o 7 e assim sucessivamente. Então vamos lá. 144. 144 é divisível por 2? Sim, 144 é divisível por 2. 144 dividido por 2 é 72. 72 é divisível por 2? Sim, 72 é divisível por 2. 72 dividido por 2 é 36. 36 é divisível por 2? Sim, 36 é divisível por 2. 36 dividido por 2 é 18. 18 é divisível por 2? Sim, 18 é divisível por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 é divisível por 2? Não, 9 não é divisível por 2. 9 dividido por 2 não existe. Então, 9 é divisível por 3? Sim, 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 é divisível por 3? Sim, 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 é 1. Pronto, chegamos no 1, nosso número está fatorado. Então vamos lá. Vamos colocar aqui raiz. Lembrando que quando não tem um expoentezinho aqui, a gente sabe que é uma raiz quadrada, tá? Se não tem um expoente, é uma raiz quadrada, mas eu vou colocar aqui só para lembrar para vocês. Vamos agora substituir nossos valores. Começando aqui, que é nosso número 144, ele é formado por um produto de 2 e um produto de 3. Quantos 2 a gente tem? A gente tem 1, a gente tem 2, a gente tem 3 e a gente tem 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 2 elevado ao quê? Elevado à quarta. E o 3? O 3 eu tenho 1 e o 3 eu tenho 2. Então, eu vou ter um 3 elevado ao quadrado. Beleza. Ora bolas, agora aqui eu tenho um produto dentro da raiz. Lembra lá da propriedade, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então eu tenho aqui raiz de 2 elevado à quarta vezes raiz de 3 elevado ao quadrado. 2 elevado à quarta, eu sei que aqui eu tenho um quadrado. 4, lembrando que é 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. Então eu tenho 2 ao quadrado. Lembrando a propriedade, tá? Vou estar colocando aqui para lembrar vocês. Raiz de A elevado a M elevado a N é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Aqui o 4 está embaixo, então eu divido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 se é raiz quadrada, então corta. Vezes 3. 2 ao quadrado eu sei que é 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12.
Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, a gente utilizou fatoração para conseguir descobrir qual que era a raiz quadrada de 144. Segundo exemplo, agora eu quero saber a raiz quadrada também de 625. Então, vamos lá, vamos fatorar o 625. Então, 625. Eu vou ter aqui a minha caixinha para a fatoração. Então, 625. 625 é divisível por 2? Não é. 625 é divisível por 3? Não é. 625 é divisível por 5? É. 625 é divisível por 5. 625 dividido por 5, 125. 125 dividido por 5 é divisível por 5. Então, 125 dividido por 5 é o quê? É 25. 25 é divisível por 5? 25 é divisível por 5. É quanto? 5. 5 é divisível por 5? 5 é divisível por 5, que fica 1. Então, eu tenho aqui somente o 5, e eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 4. Então, eu vou ter um 5 elevado à quarta. Então, isso aqui, a raiz de 625, vai ser igual a 5 elevado à quarta. Lembrando que aqui é o 2 e isso fica aqui igual a 5 elevado a 4 sobre 2. Só para estar mostrando aqui nesse exercício. 4 sobre 2 é 2, então raiz de 625 é igual a 5. 4 dividido por 2 é 2, então 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então a raiz de 625 nada mais é do que 25. Quarto exemplo, 75. Então vamos lá, também é uma raiz quadrada, lembrando que quando não tem expoente é raiz quadrada, então eu vou ter a fatoração do 75. 75, vamos fatorar. 75 é dividido por 2? Não. 75 é divisível por 3? Não. 75 é divisível por 5? Sim. 75 dividido por 5 é 15. Então, 75 dividido por 5 é 15. 15 é divisível por 5? Sim. 15 dividido por 5 é o próprio 3. 3 é divisível por 3. Então, eu posso colocar aqui 3 dividido por 3 é 1. Daí vocês vão se perguntar, mas Eduardo, você não podia pegar o 75 e dividir por 3? Sim, o 75 é divisível por 3. Por quê? 25 vezes 3 é 75. Só que assim, eu errei aqui de propósito justamente para mostrar para vocês que não tem problema, que no final a fatoração vai dar o mesmo resultado. Se vocês fizerem qual a outra forma, vocês vão observar que vai dar o mesmo resultado. Então aqui eu tenho um produto de 5 que tem duas vezes e 3 que tem uma só. O que vai acontecer agora? Vamos descobrir. Eu tenho aqui raiz de 5 ao quadrado vezes 3. Novamente eu tenho um produto, então eu tenho raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 3. 5 ao quadrado corta com a raiz e fica 5 raiz de 3. Daí vocês vão se perguntar, mas o 3 tem raiz? O 3 não tem raiz exata. Então, quando isso acontece, essa é a menor simplificação. Por que eu mostrei isso? Porque vai ter muitos exercícios, principalmente lá no Enem e nos vestibulares também, onde você vai chegar numa expressão assim, tá? Você vai fatorar e vai chegar numa expressão assim. Muitas vezes tem lá, por exemplo, 3 raiz de 2, tem 4 raiz de 3 e assim sucessivamente, tá? Coisas assim são normais, porque quando chega num número que não tem raiz exata, a gente fica dessa forma. Então vamos lá, vamos resolver um exercício prático para a gente literalmente estar entendendo como que aplica isso também nos exercícios mais práticos. Então vamos lá. Qual a medida da área de um cubo que tem volume 512 centímetros ao cubo? Então o que a gente quer saber? A gente quer saber a área de um cubo, certo? A gente quer saber a área de um cubo. E a gente tem como informação que o volume é igual a 512 centímetros cúbicos, certo? Essa é a nossa informação. O que a gente sabe? A gente sabe que o volume é lado vezes lado, porque todos os lados de um cubo são iguais, certo? Como é um cubo, todos os lados são iguais. A gente sabe que o volume é lado vezes lado e a área é igual ao quê? Lado vezes lado, tá? A área é duas dimensões. Então, o que eu sei? Eu sei que o volume é L ao cubo.
porque L vezes L é L ao cubo. E eu sei também que, como o volume é L ao cubo, 512 é igual a L ao cubo. Então, 512 é igual a L ao cubo. Mas espera aí, eu tenho aqui cubo. Lembra que a raiz é o inverso da potência? Então, eu posso passar esse 3 como raiz do outro lado. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter raiz cúbica de 512 igual a L. Então, eu posso tirar a raiz cúbica desse cara, descobrir quem que é o L e, sabendo o L, eu consigo calcular a área. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fatorar o 512, descobrir quanto que vale o L e, posteriormente, eu vou descobrir a minha área. Então, vamos lá. Vamos fatorar o nosso 512. Então, eu vou ter 512, vamos fazer a nossa fatoração. 512 é divisível por 2? 512 é divisível por 2. Fica 256. 256 é divisível por 2? 256 é divisível por 2. Fica quanto? 256 dividido por 2 é 128. 128 é dividido por 2? 128 dividido por 2 é 64. Então, 64. 64 também é divisível por 2. 64 dividido por 2 é 32. 32 também é divisível por 2. 32 dividido por 2 é 16. 16 também é divisível por 2. 16 dividido por 2 é 8. 8 também é divisível por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 também é divisível por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, a gente tem a nossa fatoração finalizada. Vamos contar agora quantos 2 a gente tem. A gente vai ter aqui 1, a gente tem 2, a gente tem 3, a gente tem 4, a gente tem 5, a gente tem 6, a gente tem 7, a gente tem 8 e a gente tem 9. Beleza, a gente tem 9 vezes o 2. Então, eu sei aqui em cima que o meu L vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado à nona. Mas eu sei que 2, que o 9 está na sombra, 9 vem para o Sol, e o 3 que está no Sol vem para a sombra. Então, 3. 9 dividido por 3 é o nosso expoente. Isso é igual a L. Tá? 9 dividido por 3 é quanto? 3. Então, 2 ao cubo, igual a L. 2 ao cubo é quanto? 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é 8. 8 igual ao nosso L. Então, a gente sabe que o lado do nosso cubo vale 8. E eu sei que a área é lado vezes lado. Então, a área, que é igual a lado vezes lado, vai ser igual a 8 vezes 8. Portanto, a área é igual a 64 centímetros quadrados. Portanto, descobrimos aí a nossa área. Então é isso, gente. Essa aula sobre simplificação de raízes. Se algo não ficou claro ou algo vocês ficaram com dúvida, pode deixar nos comentários que com certeza eu estarei esclarecendo para vocês o mais breve possível. E também peço para vocês, gente, que ativem as notificações e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma aula e nenhuma novidade. Se vocês querem saber algum conteúdo, querem aprender algum conteúdo ou querem a resolução de algum exercício, deixe aí nos comentários que o mais breve possível eu estou trazendo para vocês. Então não tenha medo, deixe a sua sugestão, que com certeza a gente vai estar trazendo aqui. E não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, para que assim o canal tenha mais destaque no YouTube. E também siga a página lá no Instagram, o @ensino de potência. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.